Existem dias em que a vida parece um peso difícil de carregar. Momentos em que o coração está apertado, a mente cansada e a esperança quase se apagando. Talvez você esteja nesse ponto agora. As lutas parecem grandes demais, o futuro incerto demais. E você se pergunta, será que algo pode mudar para mim? É exatamente aí que a fé entra em cena. A fé não é apenas uma ideia bonita para nos dar conforto. Ela é o poder que conecta você ao Deus que pode transformar qualquer situação. Quando Jesus disse em Mateus 17:20 que se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, poderíamos dizer a uma montanha para se mover e ela se moveria. Ele estava nos ensinando algo profundo. Não importa se a sua fé parece pequena, se ela é genuína, se está depositada no Deus certo, ela tem o poder de mover o impossível. E é importante entender. Jesus não estava falando apenas de montanhas literais, mas das montanhas da vida, problemas, obstáculos, dores e medos. O que é a sua montanha hoje? Pode ser uma doença que o médico disse que não tem cura. Pode ser um casamento à beira do divórcio. Pode ser um vício que você tenta vencer há anos. Pode ser uma porta de emprego e que nunca se abre, ou uma vida financeira que nunca se estabiliza. Pode ser uma tristeza tão profunda que rouba o seu ânimo de levantar da cama. Seja qual for essa montanha, Deus está dizendo para você que ela não é maior do que Ele. A fé não depende das circunstâncias, ela depende de onde você decide colocar os olhos. Pedro andou sobre as águas enquanto olhava para Jesus, mas começou a afundar quando olhou para o vento e as ondas. Assim acontece conosco. Quando olhamos para o problema, afundamos. Quando olhamos para Cristo, caminhamos mesmo em meio à tempestade. A fé é isso, manter os olhos fixos no Senhor mesmo quando tudo ao redor grita que não vai dar certo. Talvez você esteja esperando que Deus mude tudo ao seu redor para então começar a acreditar. Mas a ordem de Deus é o contrário. Creia primeiro, e então você verá a mudança. Abraão creu na promessa antes de ver o filho nascer. José continuou fiel mesmo injustiçado, mesmo preso, mesmo esquecido, porque acreditava no Deus que lhe havia dado um sonho. A fé se torna mais preciosa quando é provada no fogo. Há algo muito importante que você precisa entender. A fé não é passiva, ela nos faz agir. Ela nos faz dar passos mesmo sem ver o chão. Quando Deus mandou Josué e o povo de Israel atravessar o Jordão, as águas só começaram a se mover depois que os sacerdotes colocaram os pés dentro do rio. Se eles tivessem esperado o rio secar para depois atravessar, talvez nunca tivessem visto o milagre. A fé exige movimento. Ela exige que você ore, que declare, que continue, que dê passos, mesmo quando parece impossível. Por isso, hoje eu quero te encorajar a levantar-se por dentro. Pode ser que por fora você esteja cansado, mas dentro de você existe uma chama que o Espírito Santo pode reacender agora. Decida não viver dominado pelo medo, pela ansiedade, pela dúvida. Decida hoje dizer: Senhor, eu não vejo saída, mas eu confio que o Senhor está no controle. Eu não tenho forças, mas eu creio que a tua força vai me sustentar. Não importa há quanto tempo você está esperando. Não importa quantas vezes disseram que não. Não importa quantas portas se fecharam. Deus não precisa de muitas oportunidades. Ele só precisa de uma para mudar tudo. Ele pode virar a chave da sua história em um segundo. E talvez hoje seja exatamente esse dia. O inimigo quer te convencer de que nada vai mudar, que você vai viver preso a esse problema para sempre, que não vale a pena continuar acreditando. Mas eu te digo, continue crendo, continue esperando, continue declarando as promessas de Deus, continue andando mesmo que seja devagar. Porque cada passo de fé que você dá é um passo que aproxima você do milagre. E quando o milagre chegar, e ele vai chegar, você vai perceber que cada lágrima, cada noite de oração, cada momento de espera valeu a pena. Você não vai apenas ver a montanha se mover, você vai sair dessa experiência mais forte, mais maduro, mais próximo de Deus. Quando olhamos para a Bíblia, percebemos que Deus sempre agiu de forma poderosa na vida daqueles que escolheram acreditar, mesmo quando tudo ao redor dizia que não havia esperança. E é exatamente isso que Ele quer fazer com você hoje. A fé é a chave que abre portas que o homem não pode abrir. Ela é o ponto de partida de milagres que a lógica não consegue explicar.
Davi é um exemplo clássico. Ele era apenas um jovem pastor de ovelhas quando se deparou com Golias, o gigante que aterrorizava o exército de Israel. Aos olhos humanos, Davi não tinha a menor chance. Ele não tinha armadura, não tinha espada, não tinha experiência de guerra. Mas ele tinha algo que o gigante não tinha: fé no Deus vivo. E foi essa fé que fez toda a diferença. Davi não olhou para o tamanho de Golias, olhou para o tamanho do seu Deus, enquanto todos ao redor viam um gigante que não poderia ser derrotado. Davi via uma oportunidade para que o nome do Senhor fosse glorificado. O mesmo pode acontecer na sua vida. Talvez todos ao seu redor estejam dizendo que não tem mais jeito, que é impossível, que você não vai conseguir. Mas se você escolher olhar para Deus, você vai encontrar força para enfrentar qualquer gigante. A fé não nega a realidade, mas ela traz uma nova perspectiva sobre ela. O que para o mundo é impossível, para Deus é apenas mais uma oportunidade de manifestar o seu poder. Pense também em Josué e Calebe. Quando Moisés enviou 12 espias para ver a terra prometida, 10 voltaram com um relatório de medo. Não podemos entrar lá. Os inimigos são gigantes. As cidades são fortificadas. Vamos morrer se tentarmos. Mas Josué e Calebe viram a mesma terra, os mesmos inimigos, as mesmas dificuldades. E ainda assim, tiveram uma visão diferente. Eles disseram: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra. Números 14:8. Eles escolheram acreditar na promessa de Deus em vez de no que viam. E por isso foram os únicos daquela geração a entrarem na terra prometida. O que você tem escolhido enxergar? As dificuldades ou as promessas? A sua fé será alimentada pelo que você foca. Se você passa os dias falando sobre os problemas, se enchendo de notícias negativas, se cercando de pessoas que só reclamam, sua fé vai se enfraquecer. Mas se você enche sua mente e seu coração com a palavra de Deus, com louvores, com testemunhos de milagres, com oração, então sua fé vai crescer. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. É por isso que você precisa cuidar do que ouve, do que fala e do que pensa. A fé é fortalecida quando você decide alimentar o seu espírito. E a dúvida é enfraquecida quando você decide não dar espaço para ela. Se hoje você está fraco na fé, não se culpe, mas decida reagir. Pegue sua Bíblia, leia as promessas de Deus, declare-as em voz alta sobre a sua vida. Diga: eu sou mais que vencedor em Cristo. Jesus, tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Essas declarações não são apenas palavras. Elas são sementes que vão fortalecer sua alma. Talvez você esteja esperando algo de Deus há muito tempo e a demora tem roubado o seu ânimo. Você ora, mas parece que nada acontece. Mas lembre-se, o silêncio de Deus não significa ausência de Deus. Muitas vezes, Ele está trabalhando em áreas que você não pode ver. O agricultor planta a semente e não vê nada por um tempo, mas a semente está germinando debaixo da terra. Assim é com as promessas de Deus. Só porque você não vê agora, não significa que Deus não está agindo. Continue orando, continue crendo, continue esperando. A fé persevera. A fé não desiste. A fé se mantém firme mesmo quando demora. Pense na mulher do fluxo de sangue. Durante 12 anos ela sofreu. Tentou de tudo, gastou tudo o que tinha. Mas um dia ouviu falar de Jesus e decidiu dar um passo de fé. Ela pensou: se eu apenas tocar nas vestes dele, serei curada. E foi exatamente isso que aconteceu. Imagine se ela tivesse desistido no 11º ano. Teria perdido o dia do seu milagre. Você pode estar mais perto da sua resposta do que imagina. Às vezes o milagre está a um passo de fé de distância. Talvez hoje seja o dia de você se levantar e declarar: eu não vou mais viver derrotado. Eu não vou mais viver preso ao medo. Eu creio que a minha vida vai mudar. E quando você começa a declarar a fé dessa forma, algo começa a se mover no mundo espiritual. As correntes começam a se quebrar, as portas começam a se abrir. O favor de Deus começa a se manifestar. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus.
porque é pela fé que nos aproximamos dele. Hebreus 11, 6. Quando você escolhe acreditar, você está dizendo: Senhor, eu confio no Senhor mais do que nas minhas circunstâncias. E Deus honra essa fé. Talvez o seu milagre não venha da forma que você espera, mas ele vai vir da forma que você precisa. Talvez você esteja pedindo para Deus tirar você do deserto e ele esteja usando o deserto para te ensinar algo que vai te preparar para a terra prometida. Não se desespere, o processo faz parte do plano. O barro precisa ser moldado antes de se tornar vaso. A semente precisa morrer antes de dar fruto. O ouro precisa passar pelo fogo para ser purificado. E você está disposto a permanecer firme mesmo quando não entende? Está disposto a confiar mesmo quando o cenário parece piorar antes de melhorar? Essa é a verdadeira fé. Essa é a fé que move montanhas. A fé não é apenas para mudar circunstâncias externas. Ela é também para mudar você por dentro. Muitas vezes Deus começa a obra em nós antes de fazer algo ao nosso redor. É no tempo de espera que Ele fortalece o caráter, trata o coração, cura feridas e nos prepara para aquilo que está por vir. Por isso, quando parece que nada está acontecendo, na verdade algo muito importante está acontecendo. Deus está te moldando. O apóstolo Paulo passou por situações extremamente difíceis, perseguições, prisões, naufrágios, fome, mas mesmo assim ele declarou em Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Essa frase não foi dita em um momento de conforto, mas em meio às lutas. Ele aprendeu a confiar em Deus em qualquer circunstância. É isso que a fé faz, dá força para atravessar tempestades sem perder a esperança. Talvez hoje você esteja em uma batalha emocional. As preocupações são tantas que você não consegue dormir bem. A ansiedade bate, o medo do amanhã te paralisa. Mas é nesse momento que você precisa se lembrar que a fé gera paz. Filipenses 4, 6, 7 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Essa paz é sobrenatural. Ela não depende de tudo estar resolvido. Ela vem quando você decide entregar o controle a Deus. E entregar o controle não significa desistir, significa descansar. É como alguém que está em um barco no meio de uma tempestade, mas sabe que Jesus está no comando. Foi exatamente o que aconteceu no Evangelho de Marcos, quando os discípulos estavam desesperados no mar e Jesus estava dormindo no barco. Para eles, parecia que ele não se importava, mas na verdade ele sabia que a tempestade não iria afundar o barco. Quando Jesus se levantou e acalmou o vento e o mar, os discípulos ficaram maravilhados. Às vezes, Deus permite que a tempestade venha para mostrar que Ele é maior que ela. Se a sua vida está sendo sacudida, confie que o mesmo Jesus está no barco com você. Ele não vai deixar você naufragar. Sua fé é o que vai mantê-lo firme até que as águas se acalmem. E quando tudo passar, você vai ter uma experiência tão profunda com Deus que nunca mais será o mesmo. Outro ponto importante é que a fé nos faz declarar vida mesmo em meio à morte. Pense em Ezequiel no vale de ossos secos. Deus perguntou se aqueles ossos poderiam viver e Ezequiel respondeu: Senhor, tu o sabes. E Deus ordenou que ele profetizasse vida sobre aqueles ossos. Quando Ezequiel obedeceu, um grande exército se levantou naquele vale. Talvez você esteja em um vale agora, cercado de situações que parecem sem vida, mas Deus está te chamando para profetizar. Declare que a sua família vai ser restaurada, que a sua saúde vai ser curada, que a sua vida financeira vai prosperar, que a sua fé vai crescer. Suas palavras têm poder. Não permita que o desânimo dite o rumo da sua história. Levante-se em oração, levante-se em adoração, levante-se em confiança. Cada vez que você escolhe crer, o céu se move ao seu favor. O diabo quer te ver paralisado, quer ver você desistir, mas a sua fé é o que o derrota. Como está escrito em 1 João 5,4, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Hoje é dia de renovar sua confiança no Senhor.
Talvez você tenha chegado ao limite, mas é exatamente aí que Deus começa a agir. Entregue o que você não pode resolver. Respire fundo, fale com Deus agora mesmo e diga: Pai, eu confio em Ti. Sei que o Senhor está no controle e que no tempo certo o milagre virá. Essa simples oração pode trazer alívio imediato ao seu coração, porque coloca tudo de volta nas mãos de quem tem o poder para agir. Agora que você entendeu que a fé não é apenas para pedir milagres, mas para te sustentar em cada passo, chegou o momento de colocar isso em prática. A fé é como uma semente que precisa ser regada todos os dias. Não basta acreditar por um instante e depois desistir. É preciso perseverar, mesmo quando não há sinais imediatos de mudança. A fé verdadeira não é apenas acreditar que Deus pode, é ter a certeza de que Ele vai agir da melhor maneira, no tempo perfeito e para a sua glória. Muitas vezes pensamos que fé é apenas pedir algo e esperar que caia do céu. Mas ela também exige ação. Quando Jesus curou o paralítico, ele disse: Levanta, toma o teu leito e anda. João 5:8. Aquele homem poderia ter respondido que era impossível, que estava deitado há anos, mas ele decidiu crer e agir. Ele se levantou e o milagre aconteceu. Hoje Deus está te dizendo a mesma coisa. Levanta! Não fique paralisado pelo medo ou pelo desânimo. Dê passos de fé. Talvez o seu passo de fé hoje seja perdoar alguém que te feriu. Talvez seja voltar a sonhar com algo que você já havia desistido. Talvez seja começar a orar novamente. Mesmo depois de um tempo longe de Deus, talvez seja simplesmente acreditar que você é amado, mesmo quando se sente rejeitado. Cada passo de fé é uma declaração de que você confia em Deus mais do que na sua dor. E quando você começa a viver dessa forma, algo muda dentro de você. A esperança renasce, a coragem cresce. A paz começa a reinar no lugar da ansiedade. E pouco a pouco as montanhas começam a se mover. Não porque você tem força para empurrá-las, mas porque o poder de Deus começa a agir em seu favor. Lembre-se de que o mesmo Deus que abriu o mar para Moisés, que derrubou os muros de Jericó para Josué, que deu vitória a Davi sobre Golias, é o Deus que está com você agora. Ele não mudou. O poder dele não diminuiu. Ele continua fazendo milagres. Ele continua transformando histórias. Ele continua respondendo orações. Por isso, não pare no meio do caminho. Não desista antes de ver o resultado. Continue marchando, continue crendo, continue declarando. A sua vida pode mudar hoje. Aquele sonho que parecia morto pode ressuscitar. Aquela porta que parecia fechada pode se abrir. Aquela situação que parecia perdida pode ser restaurada. E quando isso acontecer, você vai perceber que a fé não apenas mudou a situação, mas mudou você. Você vai se tornar alguém mais forte, mais maduro, mais confiante no Senhor. Você vai ter uma história para contar, um testemunho que vai inspirar outras pessoas a acreditarem também. Hoje é o dia de dar esse passo. Feche os olhos agora e fale com Deus. Entregue a Ele as suas dores, os seus medos, as suas preocupações. Diga que confia nele. Declare que a montanha vai sair do seu caminho. E depois disso, viva como quem acredita, viva com esperança, viva com expectativa. A fé que você exerce hoje será o milagre que você vai contar amanhã. E quando as pessoas perguntarem como você conseguiu, você vai poder dizer: foi Deus, foi a minha fé que moveu a montanha.